Olá, meus queridos telespectadores. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, pela TV Tudo para a Grande Litoral. Meu nome é Nelson Cunha e estamos mais uma vez iniciando o programa Espiritualidade Quântica. Lembrando a todos que o programa Espiritualidade Quântica está ao ar todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, aqui pela TV Web Tudo para a Grande Litoral. E é uma honra, satisfação enorme estarmos mais uma vez aqui reunidos e sempre trazendo boas informações, entrevistas, para que vocês possam sempre agregar novos conhecimentos e perceber que esse mundo que nós vivemos, ele é um mundo de infinitas possibilidades e que você detém dentro de você o potencial e a capacidade para transformar a tua vida e a vida dos seus familiares e todas as pessoas à sua volta. Hoje nós temos a satisfação de trazer uma pessoa aqui com um profundo conhecimento na técnica, né, na terapia de constelação sistêmica, fenomenológica e familiar. Então ela vai nos dar uma explicação muito profunda sobre o que vem a ser isso, como você pode acessar, né, ter essa oportunidade de participar de uma constelação sistêmica e ver o que isso pode trazer de benefícios para você. Então hoje eu trago uma pessoa, ela que é formada em comunicação social, ela é instrutora em cinesiologia quântica há 30 anos e há 20 anos em constelação sistêmica fenomenológica e familiar. Ela é pioneira nas duas técnicas no Brasil. Ela é motivadora, palestrante, pintora, escultora, escritora. Eu tenho a honra e a satisfação de estar aqui hoje ao vivo com Selene Taumaturgo. Selene, seja bem-vinda. É uma honra e Olá, satisfação tê-la aqui Nelson. conosco no programa. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui também e ter recebido esse convite maravilhoso. Que eu Ok. puder, estamos aqui. Ok. Então, Selene, não se preocupe que hoje a gente vai tentar aí aproveitar o máximo dessa oportunidade, desse teu conhecimento, para que a gente possa explicar um pouquinho para as pessoas, né? O que vem a Uhum. ser constelação sistêmica. Eu falo um pouquinho porque o programa é curto, eu sei que é um assunto bastante profundo, tem muita coisa aí. E para a É gente não verdade. perder tempo, eu já vou começando a perguntar para você, tá bom? Então, Ok. assim, a pergunta mais básica para que as pessoas possam começar a entender o que é constelação sistêmica fenomenológica familiar, a pergunta que eu faço é: o que é isso, né? O que é essa constelação familiar? Com você, Selene. Então, a constelação é uma terapia breve, né? Que nos revela os enredos inconscientes de um clã ou de um grupo, né? Então, a constelação, ela cria um movimento para ver se a família, ou se o clã, ou se o grupo está em ordem. O Bert Hellinger, que é o criador dessa técnica, ele, ele tem um tema que são 3 ordens que funcionam e que serve para toda a vida da gente, para todas as nossas relações. E essa terapia, ela fala de que os emaranhamentos que existem dentro do campo da família, que deixam a família, ou o clã, ou o grupo, fora de ordem. Como é que isso funciona? Funciona na medida em que alguém quebrou essa ordem. E quais seriam essas ordens? Né? Eu vou falar das ordens para que possa falar do resto e vocês entenderem como é que isso funciona. A primeira ordem que o Bert coloca é que hierarquia. Aquele que chegou primeiro tem precedência sobre os demais. Quem desrespeita a hierarquia sai do lugar. Por exemplo, um filho que resolve mandar na família, ou porque o pai é um incompetente, porque é bêbado, ou porque é doente, ou porque é fraco, e um filho toma-se no lugar do pai e resolve comandar o clã da família. Então, ele tira o pai do lugar e se coloca no lugar do pai. Ele acha que é maior do que o pai. Isso já é
uma falta de ordem dentro do clã. Um filho mais novo que quer ocupar o lugar de um filho, de um irmão mais velho. Ele já sai do lugar dele e já tira a ordem da família. Ou um filho que quer ocupar a mãe ou um pai que morreu, de um avô que morreu cedo, por exemplo, e o seu pai e a sua mãe ficou sem esse pai. E o filho acha que pode tomar o lugar desse avô. E tem muitos filhos que fazem isso. E fazem por amor, né? É um amor doente que quer salvar a família, digamos assim. Então, existem vários sintomas de sair e ocupar o lugar diferente hierarquicamente. Outra ordem que é fundamental, que é os excluídos. Todos têm o direito de pertencer num campo de família. Então, se você exclui alguém, algum descendente vai tomar por lealdade e inconscientemente essa história daquele que foi excluído lá atrás e vai realizar aqui na frente, na sua vida, mais do mesmo. Eu sempre falo que é mais do mesmo porque ele toma a história do outro para reviver. Nós temos várias situações assim, né? Por exemplo, primeiros amores, né? Uma noiva de um pai ou de uma mãe que foi excluído e ele não honrou, não respeitou essa pessoa, não terminou de uma forma elegante, digamos assim, e um filho pode tomar o lugar dessa pessoa. Ou um que foi excluído porque assassinou, porque matou, porque se drogou e não era bem visto na família, e as pessoas excluíram do campo da família, não querem falar sobre isso, como suicídios, por exemplo, que muitas famílias escondem. Então, alguém, por lealdade a esse excluído, ele vai honrá-lo de que forma? Repetindo um processo, para que ele possa incluir aquele através do mesmo padrão de comportamento. Então, todos, não importa o que essa pessoa fez na família, ele pertence ao clã, ele pertence ao campo da família, ele não pode ser excluído. E outra ordem que o Bert fala é do equilíbrio no dar e receber. Os pais dão e os filhos recebem. Mas se numa relação de casal, por exemplo, um der mais do que o outro, nós temos que ter cuidado com essa coisa de dar muito e você acaba ficando em dívida com o outro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que as pessoas dizem, mas como é que é isso? Né? Sem um exemplo, as pessoas não têm muita noção. Um casal, por exemplo, onde o marido, por exemplo, perde o emprego. Ou ela casa com uma pessoa que não tem muito estudo. E aí a mulher que trabalha começa a pagar um curso para esse marido, para esse homem. E ela paga o curso, ela dá roupa, ela dá o alimento, ela banca a casa, ela faz tudo dentro de casa, e esse homem ajuda em quê? Ele compensa no equilíbrio desse dar com o quê? Às vezes ele não faz nada, às vezes ele não lava nem um copo. Então, é preciso estabelecer um equilíbrio nesse dar e receber, porque esse cara vai ficar tão endividado que ele vai acabar se retirando da relação. E quando ele se retira da relação, o que acontece? Essa pessoa diz, mas como? Eu dei tanto, e é assim que ele me paga? Mas ele estava tão endividado que ele não tinha como pagar mais. Esse é um exemplo, mas tem vários exemplos. Então, essas três ordens é que fazem as regras desse campo de constelação, né? E essas pessoas acabam repetindo esses padrões. Ok. Só para o pessoal entender um pouquinho, Selene, poderia explicar um pouquinho o que esse termo campo está se referindo ao quê? O campo é como se fosse uma consciência da família, né? Ok. Então, nós temos um campo que ele chama morfogenético,
e quem deu esse nome, inclusive, foi Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, estudioso, que fala que nós vamos além dos campos mentais, né? E que nós chegamos a outros campos de consciência. Aí nós teríamos que dar uma aula sobre isso. Ok, sim, sim. Mas é o seguinte, quando nós estamos numa sala, por exemplo, que você senta ao lado de uma pessoa, é um exemplo que eu vou dar. Você, de repente, você se sente incomodado, você diz, nossa, tem alguma coisa esquisita nessa sala? Vou ficar aqui não, vou sair daqui e vou para outro lugar. E tem lugares que você entra que diz, nossa, parece que isso aqui é minha casa. Né? Eu estou me sentindo tão bem aqui. Esses são os campos de consciência, entre o bom e o ruim, entre o agradável e o desconfortável e o não confortável, né? Então, assim, quando você está dentro desse campo, você sente isso. Se é bom, se é ruim, se é confortável ou se não é. E dentro desse pequeno movimento, eu poderia falar de campos e aí nós entraríamos numa aula, mas nós temos muito pouco tempo, não é isso? Eu tenho umas lives que eu fiz no YouTube e lá eu Uhum. falo dos campos morfogenéticos. Cada Ok. live é uma aula. Mas é basicamente isso, porque nós vamos usar representantes. Nós temos duas formas de fazer a constelação. Então, esses campos é que onde os representantes, quando entram, sentem esse movimento. E esse movimento é que faz o fenômeno. Ok. Por exemplo, você ia perguntar alguma coisa, não? Não, não, pode continuar, por favor. Um representante, quando você vai colocar a sua constelação, você chega com um tema, né? E numa constelação de grupo, por exemplo, você tem várias pessoas que estão assistindo. E elas estão lá para assistir e para participar do trabalho. Mas uma pessoa leva o seu tema. Eu levo um tema, a minha relação com meu marido, por exemplo, não está boa e eu quero olhar para essa relação. Então, o constelador ou o constelando vai escolher alguém desse campo de representantes para representar eu e o meu marido. Então, eu não vou entrar nesse campo. Eu vou ficar como observadora do campo colocado, que é o meu campo. Mas imagina que eu tenho aqui uma memória de todas as observações que eu fiz e de todas as informações que eu tenho do que eu ouvi, do que eu vi e do que eu recebo energeticamente, geneticamente, desse clã familiar. Mesmo que eu não saiba o que aconteceu com meu quarto avô, por exemplo, meu bisavô, meu trisavô, meu tataravô, mas isso vem através desse campo familiar, dessa consciência maior, que é o clã da família, e que todos pertencem a esse clã, todos são, em ressonância, tocados por isso, mesmo que não saibam o Ok. que aconteceu. Ok, Silene, o que você está explicando é algo muito interessante. Então, pelo que eu estou entendendo, existe um campo, no caso, o campo familiar, né, onde tem ali digamos assim, a somatória das consciências de todas aquelas pessoas que fazem parte de uma família. E se dentro dessa consciência familiar existem estruturas de relações, digamos assim, não sei se esse é o termo mais adequado, estrutura de relações mal resolvidas, digamos assim, a constelação familiar permite olhar para isso e trabalhar esses desequilíbrios. É mais ou menos por aí? Essa proposta e objetivo da constelação é exatamente esse. O Ok. objetivo é colocar ordem aonde houve a desordem, para Ok. que hoje você não pague um preço por algo errado do passado. Então, o Certo. objetivo da constelação é exatamente esse. Certo. Então, essa é uma técnica, como você falou, começou com Bert Hellinger, é isso? Sim, Bert Hellinger é um psicoterapeuta alemão que ele viveu, ele era um missionário, né? E ele viveu
durante 16 anos em missão com os Zulus, e ele aprendeu muito lá. E quando ele voltou de lá, depois desses 25 anos, né, de missão, ele percebeu que ele tinha muito para aprender, ele tinha que expandir muito mais a consciência dele. Então, ele saiu da missão e partiu para a área terapêutica, né? E aí ele viajou em vários estudos, gestalt, comportamental e muitas outras, hipnoterapia, e a partir desse, com Moreno, psicodrama, fenomenologia, Virginia Satir, né, que são as estruturas familiares, ele bebeu dessas fontes todas e, a partir daí, ele teve o insight de fazer as constelações familiares, que usa não como psicodrama, como Moreno usava, mas ele usa o sentir, né? O que o corpo sente, aquilo que eu estava dizendo, aqui é bom, aqui é ruim. Então, só para nós isso é importante, já mostra o que está incomodando, para onde eu estou olhando, o que está por trás. Então, assim, o observador, ele muda muito esse campo. E, na realidade, todos fazem parte desse campo, né? Que todos são tomados de alguma forma por esse campo. Existem duas formas de se trabalhar com a constelação. Uma, que é em grupo, e que nesse momento, pela pandemia, nós não estamos fazendo, e outra é o individual. Eu tive a sorte de aprender lá, 20 anos atrás, com Gunther Weber, que era um psiquiatra fantástico, com Jacob e a Sieglinde, que era a esposa dele, que foram os criadores da terapia individual com bonequinhos. Ok. Foram eles que criaram isso, né? E eu aprendi e bebi dessa fonte. E hoje está mais divulgado e nós estamos usando muito online, porque facilita o nosso trabalho, né? Hoje mesmo eu atendi 2 pessoas. E Ok. é muito interessante como isso chega até a que distância não existe, né? No nível Uhum. quântico. Sim, e justamente isso, porque conforme os experimentos da física quântica mostram, esses campos eles são acessados a um nível não local, né? Não localidade, onde não tem tempo nem espaço. Portanto, você pode acessar o campo de uma pessoa, de uma família, esteja ela do seu lado ou esteja ela no Japão e que até em outro planeta, não importa, né? E eu tive a oportunidade há um tempo atrás de participar de uma constelação familiar e o que eu participei foi uma constelação familiar do grupo, né, onde as pessoas foram e cada um acaba representando, né, assume ali temporariamente um papel da Uhum. família a qual a pessoa está tratando, está constelando, digamos assim. E agora essa técnica é interessante de usar bonequinhos, né? Os bonequinhos, como é que se interpreta então? Como é que funciona a questão do bonequinho para poder acessar e saber entender, captar do campo, fazer a leitura do campo, digamos assim, sobre essa questão, já que ali não tem uma pessoa que pode relatar o que está sentindo, o que está pensando. Só rapidamente, Celene, eu fiquei curioso aí, gostaria de saber como é que funciona nessa questão do bonequinho. Bom, cada um trabalha de uma forma, mas a Sim. base é a mesma, né? Para onde você está olhando, para a mão como está, a posição enviesada como está, isso tudo faz com que você tenha uma leitura desse campo, Ah, ok. né? Uhum. Mas nós temos também alguns outros recursos hoje, que são as frases que são usadas com cartas, por exemplo, que em determinado momento você pode checar qual é a carta, qual é a frase que vem dali, daquele casal, por exemplo, daquele pai com aquele filho, né? E as cartas falam, cada carta tem uma leitura diferenciada. Existem várias hoje, né? Eu tenho uma técnica que é a cinesiologia, que é o teste muscular, que eu uso muito dentro do campo,
inclusive para saber se ainda tem alguma ressonância que ficou ou que escapou, que precisa ser vista, né? Ok. Então, eu até criei um treinamento para consteladores somente, porque eu não ensino a constelação, eu ensino a técnica do teste muscular para usar exatamente na constelação individual, no atendimento individual, onde eu posso checar exatamente aonde que tem o emaranhado, se ainda falta alguém, em que geração está, né? Então, existe uma série de movimentos que a gente pode fazer. Mas é muito interessante porque os bonecos, eu vou até mostrar aqui, nós usamos alguns bonecos e eles, na realidade, eles falam, né? Eles têm uma leitura. Esses aqui, por exemplo, são os homens, né? Então, esses são os homens e aqui teríamos as mulheres, ó. Então, se você perceber, quando eu peguei, e a gente não pega por acaso, essa daqui já está olhando para ele. Está dando para você ver? Sim. Ela está com o rostinho virado. E isso não é por acaso, certo, né? Às vezes, um movimento de mesa, um boneco gira, ele faz um movimento, e isso vai nos mostrando algumas coisas que nós vamos perguntando ao cliente o que aconteceu, para onde ele poderia estar olhando, e a constelação é fantástica, né? Porque os movimentos atuam da mesma forma e os resultados também são fantásticos, porque atuam da mesma forma como pessoas. Ok. Então, na realidade, todo o campo morfológico, informacional, o que ele faz é refletir no mundo físico e cabe a nós saber fazer uma leitura disso para compreendermos o que está por trás dos relacionamentos, das situações que cada um vive, estejam elas a seu favor ou não, e aí fazer um trabalho em cima disso para poder equilibrar os campos. É isso, né, Selene? O objetivo é você colocar uma ordem nesse campo. Mas o campo não é uma coisa que você, como facilitador, é que comanda. Não existe o comando. Por isso é que tem que ser respeitado o fenômeno. Tanto na individual como no grupo. Porque você não pode dizer faz isso ou faz aquilo e forçar ao campo a obedecer àquilo que você acha que é legal. Porque o que você acha que é legal não interessa para o campo. Ok. Nós vamos daqui a pouquinho voltar, que a gente vai ter um pequeno intervalo agora. Tata Martins vai passar aí algumas informações para nós. E logo em seguida, eu vou querer que você explique para nós o que é esse fenômeno que você se refere, tá? Para que as pessoas possam entender, inclusive eu, entender um pouquinho melhor sobre essa questão da constelação sistêmica, fenomenológica e familiar. Daqui a pouquinho a gente volta. Tata Martins, é com você. TV Tudo Praia Grande Litoral. Você sabia que uma das coisas mais poderosas da vida é o sorriso? Sério, o sorriso abre oportunidades, abre corações. Se você não sorri porque os seus dentes não estão 100%, tá faltando um ou outro, sorria que dá. Na Odonto Company, o pessoal é firmeza e vai colocar um implante pra você. Agora, se você tá com cara de poucos amigos, presta atenção aí, ó. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar.
A CEDIAL, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral, tem como missão oferecer diagnósticos confiáveis por meio de soluções tecnológicas, atualizadas e profissionais capacitados, visando o bem-estar de seus pacientes e clientes. Conquistar o reconhecimento público adotando normas e padrões segundo os melhores referenciais em nível nacional e internacional, que validem a melhoria contínua dos processos de gestão da CEDIAL. Exames realizados: densitometria óssea, ecocardio Doppler color, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, Holter, mamografia digital, mapa, raio-x digital. A única em Praia Grande a realizar o exame panorâmica, membros inferiores e panorâmica coluna vertebral, teste ergométrico, ultrassom ou ecografia, ressonância magnética, colonoscopia. CEDIAL, Rua Sebastião de Oliveira, 47, no Boqueirão, em Praia Grande. Para mais informações, ligue 3476-6161. Muito bem, estamos de volta ao vivo pela TV Web Tudo Praia Grande Litoral. Meu nome é Nelson Cunha e estamos apresentando o programa Espiritualidade Quântica. Hoje tenho a honra e satisfação de estar aqui com Selene Taumaturgo, falando um pouquinho com vocês sobre constelação sistêmica, fenomenológica e familiar. Muito bem. Dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, Selene, vamos lá. Eu fiquei aqui na empolgação de ter uma ideia um pouquinho melhor sobre o que é esse fenômeno que ocorre na constelação familiar. Explique para nós um pouquinho, por favor. Então, o psicodrama, ele deixava que a sua mente falasse aquilo que você acha que está acontecendo e que tem que mudar. Então, assim, o que é bom para mim, talvez não seja bom para você, né? O que eu acho a seu respeito não te interessa, interessa para mim, porque está ali baseado nas minhas crenças. Então, por exemplo, num grupo de representantes dentro de uma constelação sistêmica, quando o representante está dentro desse campo, a sua mente se expande, né? Ela se projeta naquele ambiente. É como se eu sou escolhido para representar a sua mãe. Eu, quando entro no campo, é como se eu sentisse o que a sua mãe sente. Esse é o fenômeno do campo, né? E eu sinto sensações como dor, como tristeza, né? Uma vez eu estava fazendo, para você ter uma ideia como esse campo atua, eu atendendo uma paciente, de repente ela começou a sentir dor, né? Uma representante que representava a mãe de uma cliente, e começou a sentir uma dor, uma pressão na cabeça. Aí eu disse: o que houve com a sua mãe? Ela morreu de quê? Ela disse: ela teve um aneurisma cerebral. O outro, a perna começa a doer. Eu digo: mas o que houve com o seu pai? Ele teve algum problema na perna? Ele perdeu uma perna na guerra. A granada explodiu na perna dele. Para você ter uma ideia de como o fenômeno atua. Então, assim, eu não conheço nada sobre você e quando eu te represento, eu sinto tudo que você está sentindo. Ok. Esse é o fenômeno do campo. Então, essa intenção e essa expansão, ela vai além da sua mente, ela é projetada nesse espaço. Eu chamo campo, por exemplo, essa sala, onde tem várias pessoas e elas estão ali preparadas para atuar nesse campo. Aí você vai me perguntar, mas como é que essa pessoa sente? Simplesmente sente. Você sente dor, você sente incômodo, você tem essa vibração dentro de você, são as percepções extrasensoriais que se aguçam nesse campo, né? Okay. Uhum. Assim, os membros da família que já morreram, eles podem atuar nesse campo, mesmo que
você nem saiba quem eles eram, né? Você pode ir até a quarta, quinta geração. Isso é o fenômeno que o Bert dizia que não sabia como isso acontecia, porque ele era um alemão. Para ele, o Brasil foi um laboratório, porque nós somos seres muito mais sensitivos, né? E muito mais perceptivos aqui no Brasil do que na Alemanha, digamos assim, que eles são muito mais mentais e muito mais quadrados para essas coisas, não tem essa abertura maior como nós temos aqui. Né? Mas nós somos seres espirituais, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que existem duas ressonâncias dentro de nós, uma consciência que é egóica e uma consciência superior, né? Que está no comando, que é a gente atua. Por exemplo, eu quando trabalho com a cinesiologia quântica, que eu testo o braço das pessoas, o tônus da pessoa, eu estou acessando o quê? Essa consciência superior, porque a egóica acha que sabe tudo, né? Que ela limita o seu saber, porque ela não abre para uma consciência que é muito mais sofisticada, né? Mas que está dentro do nosso, digamos, hardware, né? Do nosso computador central. Então, eu acho que quando as pessoas entram nesse campo mórfico genético, que pode ser de grupos sociais, pode ser de organizações, você pode colocar um sintoma, por exemplo, e atuar dentro do seu sistema físico, do seu micro-universo, né? Então, esses movimentos se dão, por exemplo, você coloca um tema que é um sintoma, e esse sintoma, ele tem sentimento, né? Ele aparece como um sentimento. Será que ele é uma parte sua que está em lealdade com alguém da família? Uhum. Pode ser. Então, você, como um ser humano, tem vários aspectos seus, várias personalidades, mas elas estão atuando em várias dimensões ao mesmo tempo, né? Uma pode estar representando um aspecto da mãe, outra pode estar representando um aspecto do pai. Essas partículas todas que compõem você, né? Esses pixels que fazem você, eles podem estar desmembrados em quantos mil pedaços, sei lá, e em várias dimensões de consciência. E quando a gente coloca tudo isso junto dentro de uma sala, você está em ressonância com todos, né? Porque nós temos uma expansão energética, digamos assim, que está se intercalando com outras vibrações energéticas de outras pessoas. Então, eu sei tudo sobre você e você sabe tudo sobre mim. Não conscientemente, mas nesse campo maior que é a nossa consciência expandida, digamos assim. Muito bem. Isso é uma aula para um final de semana inteiro. Eu imagino, tenho certeza que sim. Estou dando uma pinceladinha. Mas a nossa intenção é justamente essa, talvez aguçar bastante o nosso público e depois aquele que tiver interesse pode estar buscando maiores informações, que ao finalzinho você vai deixar seus contatos, explicar isso tudo para as pessoas. Mas assim, Selene, pelo que eu estou observando, então as pessoas podem trazer as mais variadas questões e através da constelação sistêmica ela pode estar olhando para isso e buscando entender os mecanismos que suportam aquilo que ela quer resolver e tratar isso. A pergunta que eu faço é a seguinte: a pessoa pode trazer qualquer situação que ela esteja vivenciando, seja de qualquer área da vida dela? Sim. Sim. Pode. Tá, então por exemplo, as coisas são tão sutis, né? As coisas são muito sutis. Por exemplo, você tem uma pessoa que não consegue passar na prova da OAB. Ela fez o direito, que era um sonho, ela queria fazer. E na constelação você observa que a mãe, quando engravidou dela, era o sonho da mãe dela fazer o direito, não fez, não se formou e não conseguiu mais estudar porque teve que tomar conta dos filhos. Foi uma escolha da mãe, mas ela se sentiu culpada porque ela veio fora de hora.
e ela interrompeu um processo evolutivo da mãe. Mas ela não tem ideia de que ela se sente culpada por isso. E quando coloca a constelação, você observa esse processo. Então, toda vez que ela vai fazer a prova, dá um branco nela, ela passa mal e ela não consegue passar. Ela não consegue ir além da mãe dela. A culpa é tão grande por ela ter interrompido o processo evolutivo da mãe, que ela acha que ela não se sente no direito de tomar a profissão que a mãe tinha escolhido para si e que ela também escolheu, né? Então, quando isso se modifica no campo e ela pode perceber que ela está em lealdade com a mãe dela, impedindo a ela própria também de seguir à frente, tudo muda quando ela pede permissão à mãe para que ela possa ir além, né? E ela diz: eu sinto muito ter tomado a sua dor para mim, porque ela toma a dor da mãe, a tristeza da mãe de não ter ido além. Esse movimento é que é bonito dentro do campo e que se dissolve na medida em que cada um ocupa o seu lugar. E que ela pode perceber que ela pode ir além e que a mãe pode se realizar através dela. Porque isso é no campo genético, seja a mãe, seja a avó ou seja a bisavó. Deu para Maravilhoso entender? isso. Sim, com certeza, maravilhoso. Então, aquele que tiver qualquer questão que queira resolver, seja nos relacionamentos, qualquer questão que ele tem dificuldade de superar, e seja inclusive doenças físicas, pelo que eu entendi, a pessoa pode estar trazendo isso, entendendo dentro do seu campo todas as questões que envolvem e suportam aquilo, para que ela possa, durante a constelação, dar um novo olhar para aquilo. Desculpa se eu estou sendo redundante, né? Eu só estou Não, mas ratificando, né, tudo isso que você isso é falou, ótimo. né, para que a gente possa, assim, da maneira mais rápida possível, entender um pouquinho sobre o que é constelação familiar. Selene, espetacular tudo isso. É muito importante a gente entender esse sistema, né, de analisar essa questão de campo e entender as relações, as questões que nós vivenciamos. Eu acho que tudo isso tem a cara do programa, porque no programa a gente tem esse objetivo, né, de sempre estar levando para as pessoas uma percepção de que nós somos seres que estamos muito além dos limites da pele, digamos assim, e que nós estamos interagindo com todos os nossos familiares, com todas as pessoas, com todos os brasileiros, com o pessoal do mundo. Há uma interação constante entre todos nós, e é importante que a gente aprenda, entenda isso, para que possamos melhorar os nossos relacionamentos. Né? E eu O entendo aqui... objetivo do trabalho... Desculpa. Não, imagine, fica à vontade. O objetivo é esse mesmo, né? É trazer o equilíbrio, a paz e a harmonia entre todos, né? Perfeito. E nós estamos usando muito agora nas mediações no jurídico, né? Onde o casal em briga, quem sofre são os filhos. E às vezes nós estamos só espelhando as mesmas situações. Porque, por exemplo, um casal que tem um problema, ele não vai atrair um companheiro que não tenha aquilo que ele precisa olhar e ressignificar na família dele, que a gente chama de casal espelho. Uhum. Okay. E mesmo num campo de grupo, por exemplo, as pessoas que estão ali para representar, elas não são atraídas à toa para esse campo. Elas são chamadas para representar um pai, um filho, ou uma mulher, ou uma mãe, porque elas têm questões que elas precisam olhar na vida dela e ressignificar também. Nada é por acaso. Maravilha. A pessoa dentro da constelação familiar, ela tem uma grande oportunidade, então, de olhar para algo que ela até aquele momento talvez ela não tenha percebido, e ao olhar para aquilo ela consegue entender os mecanismos que ela mesma está suportando para poder resolvê-los. Espetacular. Exatamente. Isso, Selene. Isso é uma técnica aí do Bert Hellinger espetacular, porque permite a gente maravilhoso. dar um novo olhar, né, para nós próprios, para a nossa vida, para toda essa estrutura maravilhosa. Muito bem. Inclusive, eu fiz esse livro que eu chamei de Dinâmicas Ocultas, porque
através das constelações sistêmicas, o que está por trás daquilo que você pensa que é. Às vezes você tem uma dinâmica que você pensa que é uma coisa, e quando você coloca a constelação, aquilo se revela outra coisa, totalmente diferente da tua imagem, né? De uma imagem, às vezes, criada na infância, por exemplo, em relação a um pai. E, às vezes, quando você coloca o representante desse pai, você vê que ele demonstra outra coisa que você nunca tinha visto. E aí aquela imagem que era tão dura, aquilo se refaz e aquilo acalenta a tua alma, né? Acolhe e organiza e harmoniza a família. É muito lindo esse trabalho. Porque Então, são as Celene, ordens do amor. E perfeito, é deixar uma o coisa amor fluir importante outra aí. vez. Tem uma coisa Hein? importante aí que vale a pena a gente falar um pouquinho. Porque eu, como terapeuta também, a gente encontra pessoas que, às vezes, elas têm uma dificuldade de olhar para esse interior, de confrontar situações que, quando ela lembra, incomoda, ela lembra, aquilo traz más lembranças. E a gente, nós, na sociedade, nós somos sempre ensinados a olhar para aquilo que a gente não gosta e tentar esquecer. E na realidade você só consegue resolver as coisas quando você olha para aquilo com dignidade, com coragem, com sabedoria, para poder diluir essa energia que ficou acumulada e que está represada lá. Pois bem, dentro desse ponto de vista, eu observo que a constelação familiar é uma oportunidade única, muito legal para a pessoa aprender a olhar para isso. O que você diria para as pessoas que têm essa dificuldade, que muitas vezes se negam a olhar para isso? Porque entendemos que o que a pessoa vai encontrar, vou tentar mudar um pouco aqui, o que a pessoa poderá ter a oportunidade de encontrar e resolver, caso ela resolva com coragem olhar para isso tudo sem medo. Né? Uhum. Só tem uma forma de você resolver, que eu sempre digo que é a aceitação. A aceitação tem que ser genuína. Não adianta aqui remédio, eu tenho que resolver, eu tenho que aceitar. Não, não é isso. É aceitar de coração as coisas como foram. Essa é a tua história. Você não pode mudar a sua história, ela faz parte de você, né? O que você precisa é desmistificar aquilo que você criou, porque você tem que perceber de que posição e de que lugar você está olhando para aquilo. É da criança dos 3 anos, dos 6, dos 10, do jovem dos 18, ou como adulto agora? Porque se você ainda está reivindicando, se você ainda está criticando, se você ainda está julgando, se você ainda está excluindo, você ainda está infantil. Você ainda está olhando como alguém que não cresceu o suficiente para acolher a sua história e dizer: não, foi assim mesmo, eu acolho, isso faz parte da minha vida, aconteceu e pronto, eu tenho que chorar, fazer o luto, sofrer a perda, sofrer a separação, mas eu posso o quê? Seguir em frente, porque eu acolho a minha criança, eu acolho a minha história e eu posso me responsabilizar pelo meu futuro. Senão você não consegue ir além, você não sai daquele disco arranhado, você não consegue evoluir, você fica na infantilização. E aí você não assume sua relação, você não assume como mãe, você não assume como mulher ou como homem a paternidade, a responsabilidade de uma família. Você está sempre cobrando do parceiro algo que você não resolveu lá atrás. Então, você tem que observar de que lado, de ponto você está olhando aquela história, que você ainda não ressignificou e que você precisa olhar com adultez. Eu digo que você tem que adultecer. Ou então, olhar como a criança e ir lá acolher e resolver aquela história infantil que ficou mal resolvida. Maravilhoso, Selene. Isso tudo que você está falando só tem ratificado tudo isso que a gente tem procurado dizer aqui para as pessoas no nosso programa. Porque partimos realmente desse princípio básico, né? Que cada um de nós, não importa o passado que cada um teve, é a tua vida, isso não tem como mudar. O que você pode mudar é a forma de olhar para isso, com maturidade, com coragem. E aí só a partir desse momento é que você realmente poderá transformar a sua vida e viver de bem consigo próprio, com as pessoas à sua volta.
Uma pergunta só agora, Selene, que nós estamos chegando ao finalzinho do programa, o nosso tempo agora já está ficando bastante apertado, mas ainda me resta uma pergunta que não quer calar. A partir do momento que a gente entende que a pessoa participa deste campo e resolve isso, é possível, por exemplo, eu trabalhar nisso por uma outra pessoa ou só a pessoa pode trabalhar dentro da constelação sistêmica? Não. Eu acho que é uma invasão de privacidade você chegar, por exemplo, para mim e dizer assim, eu vim aqui para trabalhar a minha esposa, porque ela não acredita nisso, eu acho que ela não está bem, ou para trabalhar o meu irmão, porque eu acho que ele não vai bem na família dele, mas ele não acredita em nada disso, ele nem quer vir aqui. Você acha que eu vou meter a mão nessa cumbuca? Eu não vou carregar mala de ninguém. Ou você se responsabiliza pelas suas mudanças e toma isso com força, ou então eu digo, olha, eu sinto muito, mas eu não faço esse tipo de trabalho. O seu irmão tem que vir aqui, ou a sua esposa tem que vir, ela está doente, ela pediu para fazer, porque às vezes é diferente. Não, ela está internada, está precisando muito, e ela pediu para trabalhar para ela veio me pedir para fazer isso. Aí é diferente. Ela está se responsabilizando, ela não vem porque ela está acamada. É muito diferente. Aí é outro departamento. Aí sim a gente pode fazer. Mas fazer para uma pessoa, porque eu estou querendo, acho que eu sei o que é melhor para ela, isso é invasão de privacidade. Quem acha que é melhor para ele é cada um. Ninguém tem esse direito, né? Você acha que é melhor para você. E uma coisa, você tem que olhar para as suas questões, porque senão você vai ficar repetindo, você vai ficar rodando atrás do rabo, vivendo mais do mesmo. Outra relação, outro emprego, outro chefe, e é sempre a mesma coisa. Você atrai mais do mesmo para poder olhar, resolver e consertar. Se você não olhar, meu filho, não vai adiantar. Muito bem. Mas, Selene, só complementando um pouquinho, eu vou ter a ousadia de falar assim, complementando, né? Isso tudo que você colocou. Muitas vezes a pessoa traz na cabeça dela essa ideia, eu vou corrigir o outro. Mas a gente fala isso porque vê no outro algo que está incomodando bem você. Então, na verdade, quem está precisando de tratamento é você, não é o outro, né? Você precisa se tratar primeiro para poder aprender a relacionar com aquele que tanto te incomoda e resolver as suas questões. Essas são as relações espelho, que eu chamo. Relacionamento espelho. Maravilhoso. Ok. Selene, por favor, deixa aqui ao vivo qual o seu contato para as pessoas que tiverem interesse em conhecer mais da técnica, em passar por uma sessão de constelação familiar sistêmica. Como é que faz? Você tem site? Você tem... Eu tenho o meu site, que é selenetaumaturgo.com.br, e lá eu coloco todos os meus livros à venda, tem toda a minha agenda, tem grade lá, e meus contatos. Toda quinta-feira, às 20 horas, eu faço uma live no Instagram, Taumaturgo Selene, aí é o contrário. Em Taumaturgo Selene, e o site é Selene Taumaturgo. E o meu Taumaturgo é com TH. Ok. Muito bem, pessoal. Olhem aí, tá aí na tela, Selene Taumaturgo, THA, Taumaturgo. E aí você pode entrar na página, então, selenetaumaturgo.com.br. É isso, Selene? E no Instagram, Taumaturgo Selene. Ok. E no YouTube, eu estou como Selene Taumaturgo, e é só se inscrever lá no meu canal, que todas as lives também estão lá. Será um prazer receber vocês. Selene, nosso programa chegou ao fim. Foi uma honra, uma satisfação ter você aqui conosco hoje. Eu fiquei muito feliz quando você concordou e aceitou o meu convite. Espero que tenha sido tão agradável para você quanto foi para mim. E espero que também tenha sido muito agradável a todos os nossos telespectadores. Maravilha. Esse bate-papo aqui muito agradável, muito instrutivo, muito enriquecedor. E agradeço imensamente essa oportunidade de você estar aqui com a gente. Quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Sempre que você quiser, eu estou às ordens. E é um prazer sempre estar... Nós estamos a serviço, né, Nelson? O nosso trabalho, nós somos aqui uns missionários, digamos assim, porque trabalho
de terapeuta é esse, né? É ajudar o próximo, é passar uma informação para que ele possa abrir a consciência, estar mais inteiro dentro dele mesmo, né? Tomar as rédeas da sua vida e poder crescer e passar pelas dificuldades como todos nós estamos passando agora, nessa pandemia, né? Mas com segurança, com fé interior, né? No seu potencial, nos seus recursos que você recebeu dos seus ancestrais, porque a gente não recebe só coisa ruim, não. A gente recebe muitos recursos, muita coisa boa que você, de talentos, de dons e de qualidades que você pode colocar no seu mundo pessoal a seu serviço. E eu agradeço de coração esse convite, e a hora que vocês precisarem, eu posso falar sobre outras coisas também. Muito bem. Então lembre-se. Obrigada. Muito obrigado. Então lembre-se, cada um de vocês já traz um potencial absurdo dentro de cada um de vocês. Basta que nós passemos a assumir esse potencial, pôr em prática esse potencial, e você perceberá que você tem nas suas mãos a solução para toda e qualquer dificuldade que você enfrente na sua vida, porque todos nós somos seres energéticos, vibracionais, que viemos de uma fonte infinita, a qual fazemos parte, nunca saímos dela, nunca sairemos, e todos nós estamos aqui juntos para fazer esse trabalho maravilhoso, juntos, superar todas as dificuldades e fazer desse mundo algo realmente melhor. Meu nome é Nelson Cunha, estamos aqui encerrando o programa Espiritualidade Quântica. Tive o prazer e a satisfação de conversar com Selene Taumaturgo, que quem sabe em breve eu vou estar chamando ela de novo para a gente fazer mais um bate-papo. E lembrando, estamos aqui todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, pela TV Web Tudo para a Grande Litoral, com o programa Espiritualidade Quântica. Muito obrigado a todos os telespectadores. Até a próxima oportunidade. Muita luz, muita paz no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Obrigado, Selene. Obrigada. Obrigado, Tata Obrigada. Martins. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Selene. Tchau, querido.